Jogan, que é de um deus Otsutsuki. Cara, este olho já mostrou alguns poderes pra gente que são até bem interessantes, principalmente pelo modo como ele vem à tona. Mas com esta nova fase de Boruto Vortex chegando, o Jogan será introduzido. Então quais são e quais serão seus novos poderes pós-time skip? Bom, bora pro vídeo que isso envolve muitas coisas. O Jogan é mais uma daquelas coisas mais aguardadas de Boruto. Não tem como não ser, né, cara? A gente viu ele no início do anime, que era a cena do time skip. Depois nós vimos um pouco de sua introdução, em alguns episódios. Mas não teve aquele destaque em questão de mostrar a origem e seus verdadeiros poderes. Aliás, mostrou sim, alguns poderes. Porém, o Kishimoto só parou de adaptar ele. E no mangá, com tudo que vem acontecendo, e quem acompanha sabe, o porquê desta parada do Kishimoto de não ter mais introduzido o Jogan. Que, inclusive, o Dojutsu foi mostrado novamente, no fechamento da primeira parte do anime. Bem no final, mas era só um modo de encerrar as coisas, para entrarmos em ato. Mas aqui no fechamento do último episódio, nós tivemos certeza que o time skip estava chegando. E de fato, Boruto 2 Blue Vortex é a parte 2. E isso significa que veremos novos poderes. Isso inclui o Jogan. Mas se tratando de terem mostrado oficialmente pra gente, o Jogan tem uns poderes que foi visto no anime. Que um deles é semelhante ao Byakugan. O Boruto consegue com seu Dojutsu enxergar e ainda distinguir diferentes formas de chakras. Como ele ver quase a aura da pessoa que está alterada. Isso foi mostrado quando teve aqueles episódios sobre pessoas possuídas por chakras malignos. O mais interessante foi ver que o Jogan simplesmente veio à tona. Aliás, todas as vezes foram desta forma, assim como na luta contra o Momoshiki e o Urashiki. Na parte da luta do Boruto com o Momoshiki, a gente tira algo questionável do que vimos, ou seja, Uzumaki ativou o Jogan bem no momento de ir pra cima do Otsutsuki. E cara, o Momoshiki tava na forma super dele, e mesmo assim o Boruto desviou do ataque e ainda acertou o Rasengan. Então tem esta possibilidade dele poder ver o futuro em frações de segundos. O que liga ao que o Momoshiki disse: você ainda não consegue prever o seu próprio destino. Então sim, enxergar o futuro é um Shinjutsu que o Jogan possui, além da capacidade de ver ligações de dimensões através de dimensões. Por exemplo, quando o Shikadai estava chamando o Boruto e ele estava na dimensão do Nue, aí seguiu a voz do Shikadai, ele conseguiu escapar. Outra vez na parte do Urashiki, que ele viu a fenda temporal antes mesmo do Otsutsuki sequer abrir o espaço-tempo. Então são habilidades bem interessantes. Tá, mas essas são as que a gente já vimos. Porém, o Jogan não é só isso. Aliás, ele é como o Sharingan da Ida, que é um Dojutsu de um deus. E como a gente viu, o Sharingan consegue ver ao redor do mundo em tempo real, ouvir o que as pessoas estão falando. E sem falar que consegue ver o passado, do nascimento da Ida até os dias atuais. E se o Jogan não será diferente e terá Shinjutsus tão insanos quanto o da Ida, de fato são Shinjutsus que trará surto em geral. Quase como o poder de ter invertido a história, do Kawaki ser visto como Boruto e o Uzumaki ser visto como Kawaki. Por isso que um dos seus primeiros poderes aqui será a distorção da realidade. Será basicamente um Shinjutsu que vai dar ao Boruto a capacidade de criar ilusões dele mesmo, como abrindo um campo de energia entre ele e o Kawaki, mas sem mesmo o Kawaki ou qualquer outro adversário perceber. É como estivesse lutando com o Boruto, mas ao mesmo tempo o próprio Boruto estivesse observando a batalha de fora. E assim que fosse acertado, a distorção da realidade parasse, como se, tratando do Kawaki, daria uns segundos ali, mas já outros poderão ser derrotados dentro da distorção. Seria como o Jogan criando a realidade paralela. O outro Shinjutsu que o Jogan pode ter é a visão absoluta. Ou seja, o Jogan tendo a visão absoluta, isso se aplica ao Kawaki, porque como vimos, o moleque diminui o próprio corpo em um tamanho minúsculo, que até o Sasuke com o Sharingan teve problemas na luta com o Jigen. E o Boruto, para poder ver o Kawaki do tamanho de uma formiga, cara, precisará do Jogan. E essa visão absoluta seria basicamente um modo, onde em Boruto 2 Blue Vortex, no time skip, o Uzumaki controlará o fluxo ao redor dele. Ou seja, assim que o Kawaki ficasse um tamanho microscópico, o Jogan veria ele se aproximando, em forma de um ponto de chakra. Quase como o Byakugan vê o fluxo de chakra, que o Jogan também consegue, seria nesse ritmo. Só porque teria uma visão mais ampla. E cara, essa habilidade o Boruto precisará ter mesmo, porque senão o Kawaki vai dar trabalho. Mas um outro poder do Jogan que veremos será que o Momoshiki já disse que ele possui, mas não tivemos o nome desse tipo de habilidade, e será semelhante ao da Ida.
sendo ela a visão temporal avançada. Enquanto a Ada consegue ver o passado, o Boruto conseguirá ver o futuro. Só que aqui tem umas limitações, que inclusive se assemelha ao poder do Momoshiki. Ou seja, cara, o Otsutsuki tem sim o poder de ver o futuro, mas são por fragmentos. São pequenas partes que mostram alguns eventos, mas não o que levou a chegar àquele acontecimento. Inclusive vimos isso no mangá, onde o Momoshiki foi entendendo o que estava acontecendo depois que a Ada apareceu, e Amado explicou sobre o poder dela. O Momoshiki foi o primeiro a entender que seria ela quem mudaria tudo, que na qual, cara, o Boruto perguntou pra ele, mas o Momoshiki não quis responder. Então o Jogan tem esse poder, que é ver o destino, mas tem as suas limitações, que também será traços confusos, que o Boruto vai só entender quando estiver indo para o acontecimento, porque, cara, imagina só, se ele poder ver o futuro, tudo certinho, acaba com as coisas, já saber tudo, então fica meio que sem graça. Então por isso que eu acredito que o Kishimoto possa dar esta limitação pra ele. O que em Boruto Shippuden, ou no caso Vortex, teremos esse desenrolar dos poderes do Boruto com o Jogan, que aqui já encaixam também os ataques que o Donjutsu do Uzumaki pode ter. Primeiro na parte do que podemos ter sobre ele, que vimos no anime. Foi a impressão que o Jogan deu, que ele possui o poder de aumentar um ataque em uma forma mais destrutiva. Por exemplo, quando o Boruto foi pra cima do Urashiki com o Rasengan, ele ativou o Jogan. Então acredito que isso possa estar sendo mais trabalhado nesta nova fase de Boruto Vortex, que finalmente teremos um mangá de Boruto onde possivelmente logo o Jogan será introduzido e vai começar com os poderes mais conhecidos, já que tem muito a ver com o Byakugan. O que chegaremos neste poder do teletransporte dimensional, bem diferente de que só abrir uma fenda temporal com Karma. Será outro modo, ou seja, em frações de segundos o Boruto poderá se mover em uma velocidade absurda, meio que uma referência ao seu avô, o Minato, podendo através do Jogan teletransportar até mesmo ataques, como esta onda de explosão do Kawaki aqui. Será tipo o Jogan mandando para dentro de uma dimensão vazia ou mandando para um outro lugar, mas sem a menor dificuldade, tipo em questão de segundos o ataque desaparecesse. Cara, sem falar dos poderes absurdos que ele pode ter. Porque o Naruto, depois que ganhou o poder do Hagoromo, deu um olho pro Kakashi. E se naquela época aconteceu isso, e em Boruto agora a Ada tem poderes absurdos, então pro Jogan ter habilidades absurdas é muito fácil. O Kishimoto pode muito bem fazer isso, que no caso vai fazer. Porém não apelei de verdade para este lado. Mas essas que estamos especulando aqui, além das que já vimos, são muito pequenas comparado ao que o Kishimoto possa estar dando ao Boruto nesta parte 2, em Boruto 2 Blue Vortex. Porque tem a parte do Toneri, que ele falou também que o Jogan é a chave para o mundo Shinobi, a luz que dispersará a escuridão. E agora as coisas estão fazendo sentido, porque o Donjutsu do Boruto é o único que pode fazer tudo voltar ao normal, uma volta à realidade. A obra de Boruto partiu agora para um lado muito caótico, e até reverter tudo isso vai demorar muito tempo. Além, é claro, da Sarada com o Mangekyo Sharingan, que é um Donjutsu que pode ser uma grande ajuda, talvez uma junção para desfazer o que a Ada fez. Além de tudo, em Boruto Time Skip, a gente vai ver também o quanto o próprio Uzumaki se fortaleceu em relação ao poder do Momoshiki, ou até mesmo novas habilidades. E como será a relação do Boruto com o Otsutsuki? De fato vão estar mais próximas, mesmo ele sendo inimigo do Boruto. O Uzumaki é seu único companheiro. Cara, não sei vocês, mas olha só, tô muito ansioso para esta parte 2 de Boruto 2 Blue Vortex, onde teremos novos acontecimentos. Que, inclusive, eu te convido a fazer parte deste canal, para quando termos novos eventos, você fazer parte deles aqui no canal, e ainda acompanhar com a gente a obra de Boruto até o final, até o dia de encerrarem ela. Por isso eu te espero em outros vídeos. Valeu, até lá, fui!